Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Hoje com mais uma entrevista do nosso canal e recebendo uma pessoa que já esteve aqui conosco, que é a Soiane Castro Saboia Amaral. Ela esteve conosco falando de tarô, né, Soiane? Sim. O pessoal gostou muito, Soiane. Você assim mostrou assim, as questões do tarô, como a riqueza daquele processo. E a gente fica maravilhado de receber você novamente. Obrigada, eu que fico lisonjeada de estar aqui novamente. Obrigada. E hoje a Soiane veio conversar conosco um outro tema que ela trabalha, faz isso profissionalmente, que é de consultora de imagem. E muitos devem estar se pensando, poxa, mas o que consultoria de imagem tem a ver com esoterismo? Tem a ver com autodescoberta, enfim, com todos esses processos que a gente vive enquanto buscadores místicos, né, Soiane? Fala um pouquinho pra gente como é que é isso. Então, na verdade, a consultoria de imagem, ela vem de uma questão de você ser congruente com a imagem que você está passando, com o teu interno. E ela vem da moda, mas pesquisando, e como eu trabalho com tarô, com astrologia, com constelação, existe, depois de um trabalho profundo, um produto final, que é justamente esse link do dentro com o fora. Então, através dessa consultoria, ou seja, de como a pessoa constrói essa imagem, eu fui fazendo um trabalho de autoconhecimento, que passa até por uma pessoa perceber, às vezes, que ser introvertido não é ser tímido, mas tem a ver com uma tonalidade interna de pele, que dá para ela um aspecto mais lunar do que solar. E conforme esse autoconhecimento vai vindo, ela vai formando o eu interno bastante congruente com a imagem que ela passa para fora, com o que ela vai comunicar para alguém. Então, dentro da consultoria, você vai trabalhar um pouco da cromoterapia, porque você vai trabalhar com cores. E como as cores, elas influenciam em você. E como uma cor pode colocar você muito mais à vontade do que outras. E que não é só porque eu gosto ou não gosto. É através de alguma análise que nós vamos fazendo de questionamentos, de um trabalho interno, que você vai chegando cada vez mais próximo daquilo que realmente você quer comunicar. Se você pegar a moda ao longo do tempo, né, ela significou sempre um simbólico de posição social, de castas, enfim. Hoje a gente também tem grupos sociais definidos pela imagem, que seria a moda. Mas a consultoria, ela busca desenvolver, às vezes, aspectos da pessoa que estão ali dentro, mas por crença, por cultura ou por esses grupos sociais ela não acessa. E fazendo esse trabalho, ela também começa a trabalhar melhor com a comunicação em todos os níveis. A imagem segura desenvolve a comunicação falada, o movimento corporal, o olhar para o outro, e a pessoa se sente mais segura. Isso é importante, né, Soiane? Porque mesmo nas nossas experiências, assim, empiricamente falando, eu acho que uma das piores sensações que existe, no caso pelo menos da vestimenta, é você estar vestido errado na ocasião errada. Sim. Chamam você para um churrasco, você não sabia, daí você vai bem vestido, vai de terno, chega lá, tá todo mundo à vontade, de bermuda, e você se sente muito mal. O contrário também é verdadeiro, você vai lá todo despojado, sim. Aí é formal, você começa a se sentir mal, julgado, e é bem isso que você falou, quer dizer, isso limita a nossa autoexpressão. Sim, então eu tenho o caso de um executivo que eu trabalhei jovem e ele é muito esportivo. Só que como ele dá palestras e ele viaja muito, ele tem que usar terno. E o terno era algo que deixava ele imobilizado, porque ele não tem o estilo tradicional, ele é moderno, ele é atleta, ele é mais despojado. E aí a gente conversando chegou à conclusão que existiam materiais que têm textura de roupa esportiva, moletons, que é possível fazer terno. Então, quando ele põe o terno, é como se ele estivesse correndo, fazendo o exercício dele, porque ele sente na textura da pele, não aquele material que deixava ele engessado.
E é interessante isso aí, a questão, por exemplo, eu imagino que uma das ferramentas que você usa para chegar nisso é a astrologia, pelo menos eu sendo astrólogo, eu vejo que isso nos dá muitas pistas de como que a pessoa se sente bem, a sua autoexpressão. A astrologia, ela vai te dar um diagnóstico primeiro, porque assim, como ela vai trabalhar muito com natureza, essa natureza que a pessoa vai administrar para sempre, que ela não vai mudar, mas que você vai aprender como conviver com isso, é a primeira ferramenta de diagnóstico que você tem. A partir daí, você vai trabalhar com outras questões que pode entrar o tarô ou a constelação, onde você vai ter campos mórficos, campos de crença, enfim, que influenciam a pessoa, limitando ela na expressão real que ela tem. Soyan, nós estamos acostumados, talvez pelo meio, e até muitos dos que nos assistem, né, por ser um meio esotérico, um meio místico, às vezes a gente acaba privilegiando a modéstia, né? Acaba sendo um valor nosso, enquanto buscadores, de você conservar a modéstia, evitar a ostentação, evitar a afetação. Sim. Então, às vezes, esse assunto, talvez, da moda e do estilo, ele acaba sendo um pouco evitado por as pessoas julgarem que talvez não seja alguma coisa tão importante. Mas eu acho que tem poucas coisas que incomodam mais uma pessoa, ela está sendo vestida daquilo que ela não é. Exatamente. É praticamente um sequestro da personalidade da pessoa. Só que assim, dentro do que eu fui desenvolvendo, eu fui vendo assim, nós temos nosso lado espiritual, que procura sempre estar evoluindo, crescendo, e ele tem um invólucro, que é um corpo físico, a gente está na matéria. Exatamente. Então, a ideia da consultoria não é a pessoa começar a olhar para marcas de roupas, grifes, ou não é o valor da roupa, mas é que aquela roupa que ela está vestindo realmente tem a ver com a natureza íntima dela. E através disso, ela buscar segurança. Não interessa se é uma roupa de X preço ou X. Roupa todo mundo compra. Não é o importante se ela vai comprar ou se ela vai fazer. A questão é ela se conhecer e ter segurança de que eu olho para você e você está vendo, me vendo desde lá do fundo até o meu produto final. E aqui existe a questão da segurança, que faz com que você aprofunde cada vez mais no seu autoconhecimento. E que, como a gente vive na matéria, eu comecei a ver que a gente divide muito. O que é espiritual está aqui, o que é material está aqui. E essa divisão, ela na verdade, ela não existe. Ela pode ser trabalhada e podem ser objetos complementares. Isso que você tocou, Soyan, eu acho fantástico, porque existem algumas escolas de pensamento que elas são muito dualistas, né? Elas colocam que, digamos, até as antigas correntes dos gnósticos, né? Que até eu lembro que os cátaros, por exemplo, também tinham essa visão muito de que não, o mundo ele foi criado pelo demiurgo. Sim, né? Ele não foi nem criado por Deus, ele foi criado por demiurgo. Sim. Então eu tenho que exorcizar completamente a minha natureza material. E a gente vê que talvez uma concepção mais próxima do que a gente tem, não existe uma descontinuidade na criação. Tudo tem sua centelha divina. Sim. E além do que, nós somos seres sociais, né? A gente tem que comunicar ao outro. Sim. Por mais que a gente tente muitas vezes pensar diferente, mas imagine só se você vai se consultar com um médico ou com um determinado profissional e ele vem te atender ali com um vestimento diferente daquilo que você espera que seja o que representa o ofício dele. Então isso causa um choque. Sim. Agora imagine o choque interno, né? Só que a consultoria ela vai um pouquinho mais profunda, vamos dizer, dentro da área médica, vamos dizer, do médico, ele tem uma vestimenta que vai colocar ele como sendo médico. Mas dentro disso, ele vai poder ter tecidos e ele vai ter texturas que vão tocar a pele, que tem a ver com a sensibilidade dele,
que ele vai ser um médico, mas ele é uma identidade separada do grupo médico. Então, essa que é a ideia. Como é que a sensibilidade da pessoa, como é que ela se sente no meio, ela é expressada pelo tecido, pelo toque, e isso vai deixar com que a comunicação maior, que é a nossa ação, né? Porque a comunicação falada ela é muito pequena, mas a corporal, o teu corpo está comunicando o tempo todo. E quando esse corpo ele sente essa linguagem, você fica muito mais espontâneo e mais alegre do que eu ter que pôr uma roupa para uma determinada ocasião, mas que não tem a ver que comigo. Não representa. Exato. Eu vejo, por exemplo, que no caso da experiência que eu conheço da astrologia, você pega, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que ela tenha muitas posições em touro, por exemplo. Sim. Uma pessoa com lua em touro. Ela vai privilegiar o conforto. Sim. Ela porque o toque, né? Então coisas que apertam, coisas que sufocam, já começam a deslocar a pessoa grandemente. Sim. Aí você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que tem as mesmas posições em Libra, ela já vai fazer um esforço maior para ficar mas ela vai, mesmo que aperte, mesmo que incomode, ela vai... O belo tem a ver com essa comunicação. Como também você vai ter pessoas com fogo, tipo arianos, sagitarianos, que vão precisar de coisas que auxiliem no movimento. Que auxiliem no movimento, exatamente. E que tem a ver com essa energia moderna, conquistadora. Então, esse produto não é uma ligação exatamente com a moda, mas a consciência que você tem uma imagem e que essa imagem se comunica no meio com o outro, e que quanto mais isso for congruente com você, mais seguro você vai ficar e melhor o teu desenvolvimento, seja espiritual, intelectual, profissional, te dá mais chão para que você se expresse num todo. E no campo profissional, principalmente, que é onde isso mais é evidente mesmo, nós percebemos, mais uma vez, talvez evocando um exemplo da astrologia, muitas vezes você vê pessoas com imenso potencial de se comunicar, mas que ela tem ali um Saturno na casa 1 ali que já, né, talvez deixa ela um pouco mais insegura. Às vezes são pessoas belas, inclusive, né? Sim. Mas que esse trabalho também ajuda as pessoas a irem além dessa questão. Porque a gente quebra uma coisa. Como a gente está numa sociedade em que você não pode perder tempo, que todo mundo tem que ser proativo, às vezes as pessoas que são mais introspectivas, elas acham que quem é extrovertido sempre sai na frente, vai se sair melhor. E a astrologia, pelo menos para mim, tem mostrado bastante, que existe valor nas duas características. E que o introvertido, às vezes, ele sabendo escolher algo que toque a pele dele de uma maneira gostosa, que ele sinta aconchego. E aconchego é igual a segurança. E a cor adequada, aonde ele não vai ficar exposto, ele respeita a característica e assim mesmo ele consegue mostrar o seu potencial com mais segurança. Eu tenho percebido que além além da roupa em si, até certos acessórios que as pessoas agregam, muitas vezes porque aquilo representa alguma coisa que elas querem dizer sobre elas. Sim. Né? Eu, por exemplo, quem me conhece sabe, desde pequeno eu carrego um canivete suíço, por exemplo. É uma coisa que me faz sentir bem, porque como até hoje eu trabalhei na área mas é uma coisa que me faz sentir protegido e que às vezes comunica talvez uma coisa que eu quero dizer, poxa, eu quero ser útil, né? Sim. Então de repente alguém precisa de alguma coisa, olha, e isso acontece, é uma coisa assim minha, mas eu vejo que para outras pessoas um adereço, uma marca, uma joia, um anel, isso ajuda a dizer, olha gente, eu estou aqui e eu quero que vocês vejam que eu sou assim, né? Que eu estou aqui para isso. Então, esses adereços são importantes, porque às vezes eu nem coloco a questão de joia ou qualquer questão assim, mas às vezes um colar, um brinco que tem a ver com algum grupo, digamos indígena, que a pessoa tem uma ligação e ela quer, ou uma joia que era da avó,
que traz toda uma lembrança, que principalmente os taurinos gostam, e cancerianos muito disso. Então você acaba incorporando, mas não só porque você põe, mas você tem consciência do que aquele objeto ele está comunicando primeiro para você e para o outro. E isso que é importante. E isso aí, assim, além da astrologia, que, nossa, já dá uma quantidade enorme de informações, você como taróloga, inclusive, pessoal, para quem não viu o vídeo da Soyan sobre tarô, a gente está colocando o link aqui embaixo na descrição para vocês verem que realmente vale a pena. Para quem ainda não se aprofundou, vale a pena ver a amplitude. Porque o tarô é aquele alfabeto que vai nos guiando ao inconsciente, né? Sim, e ele também fala de algo sistêmico. Ele fala de uma viagem, né? Sistêmica. Como que a pessoa está caminhando por cada energia daquela, por cada arcano daquele. Quais são as iniciações. Então, assim, o tarô, ele vai te trazer uma rota, um caminho, que é o que o nome dele quer dizer. E te traz profundamente essa questão do inconsciente e como isso influencia positivamente ou não sobre você e quais as possibilidades que você tem de transformar ou compreender melhor situações de vida. Então ele traz, ele é bem mais profundo do que normalmente a gente percebe, o que as pessoas acham. E principalmente eu gosto muito de frisar os arcanos menores, que ninguém fala sobre ele, que eles trazem, ligando a astrologia, os 4 elementos, como elementos iniciáticos, onde você em água e terra, ou seria na matéria e no emocional, você pode ter guias, pessoas que te orientam. Por isso que a gente fala tanto de chão. E por isso que eu coloquei essa questão da consultoria, porque é aqui. Quanto mais aterrado e quanto mais eu lidar com o mundo emocional, aí eu posso ir para o ar mental e para o fogo. Ou seja, quando eu entro na questão do meu pensamento, que vai gerar escolhas de ação, aí o caminho é sozinho. E além do tarô, ainda você é consteladora, né? Que Sim. tem uma outra também questão fantástica, que é trazer toda essa constituição do indivíduo através do seu histórico. Sim. Que vai refletir. Sim, também. Porque você é o resultado de várias gerações, né? Antes de você. E como é que essas gerações foram passando seus mitos, suas vivências, esses segredos, aquilo que eu não posso, as sombras, e como que cada indivíduo toma essa vivência do seu sistema. Se você colocar o tarô dentro, ele já traz esses campos mórficos, esses campos de atuação sobre você. E a constelação, ela te traz um olhar mais amplo para isso e a possibilidade de você, aí sim, ter a escolha do movimento concreto, da ação real. Agora, Soyan, do ponto de vista prático, assim, digamos, olha, eu preciso de uma consultoria de imagem e que se nós formos ver bem, quase todo mundo precisa, porque principalmente no campo profissional é onde a gente às vezes se vê mais desajustado. Eu me lembro, por exemplo, sendo professor, muitas vezes a gente chegava na aula pela manhã, lá muito cedo, né, antes das 7 horas, né, então o professor tem que acordar às 6 horas da manhã. E uma coisa que ficava clara era como os professores se vestiam. Onde se usa guarda-pó era uma solução muito prática, né? Você podia vir com um moletom de casa, colocar o guarda-pó e tá tudo bem. Mesmo assim, você via que algumas pessoas talvez levantassem muito mais cedo, tanto homens quanto mulheres, para se prepararem. Muitas mulheres, professoras assim, você vê que elas vinham da aula muito maquiadas, muito assim, tinha uma atenção toda especial a isso, né? E você via que aquilo ajudava realmente na autoexpressão. Como professor, você quer passar essa questão. Do ponto de vista prático, você falou não só da forma, mas você falou muito sobre a questão da textura do material, da roupa. Sim, isso é importante, como que o teu corpo sente o toque do tecido que está com você e a vibração da cor que está ali.
Quando eu falei para você sobre a constelação, que principalmente as novas constelações, o muito importante é a tomada de decisão de crescer e ir para o movimento, é aqui que entra, porque assim, esse movimento, ele vai fazer com que você quebre alguns mitos, algumas coisas a quais você está acoplado que te impede de ir. E é nisso que a mudança de imagem entra. Às vezes ela não é tanto voltada pelo papel que a pessoa vai desempenhar. O papel vai ser muito mais consequência do que causa. Sim. Mas, por exemplo, uma mulher, ela iniciar um trabalho mais profundo e ela querer mudar a imagem dela, seja por uma coisa mais solta ou uma coisa mais elegante, ou enfim, como a gente quiser chamar, é o produto final de uma escolha aonde ela desatou alguns nós. E esse movimento de eu saber que essa imagem, ela vai falar para mim de todo o trabalho interno que eu fiz comigo, e que aí as pessoas vão me ver como um todo, interno e externo, e que a minha segurança, o meu olhar, a minha posição vai ficar diferente, as consequências que eu vou ter disso serão muitas mais portas abertas. Suzane, assim, do ponto de vista prático, uma pessoa que quiser contratar você como consultora de imagem, como que ela faz? Ela te procura? Como que você desenvolve esse trabalho? Sim, a consultoria ela tem alguns passos. Então, a princípio, nós acordamos um número de encontros, que entre aspas seriam sessões, mas são mais encontros, dependendo da necessidade da pessoa. E nesses encontros nós começamos a fazer esse trabalho de autoconhecimento. Depois tem uma segunda parte que seria aonde entra a questão da coloração. Então aí a gente vai perceber qual é o fundo da pele dessa pessoa, para ver se ela é mais solar ou mais lunar. E a partir disso dá dicas para ela de se adaptar a essa natureza que ela tem. Nessas primeiras sessões, normalmente eu uso conforme o que eu sinto necessidade, às vezes o tarô como ferramenta, ou a astrologia, ou a constelação, que é uma maneira de fazer com que a pessoa consiga ter mais acesso a partes dela que normalmente ela não tem contato. E a partir daí, dessa consultoria, ela vai ter elementos para que ela possa seguir aprendendo Exatamente. como se relacionar com a sua própria imagem. E aí depende de cada pessoa. Por exemplo, às vezes nessa questão do tipo de textura, aí tem um mercado que traz tipos de tecidos específicos para determinadas pessoas, e que ela necessariamente não precisa comprar coisas de loja, mas tem como mandar fazer, como achar algo mais adequado àquilo que ela precisa. Sempre visando que uma imagem que não está coerente com o interno é uma imagem quebrada. Vocês já perceberam às vezes pessoas que parece que a gente não vê fechada, que fica isso? Então, eu uso uma imagem que não tem a ver com o meu interno. Isso não passa segurança para a pessoa e nem credibilidade para o outro. Às vezes eu tenho um interno maravilhoso, com muita competência, afetivo, e a minha imagem manda o outro embora. Então, isso que é a questão mais importante da gente descobrir, é que todo esse processo é para você realmente juntar o dentro e o fora. E que quando você comunica alguma coisa, é todo o teu ser que está colocando aquilo. Isso vai dar uma vibração diferente, aonde vai levar para pessoas alcançar coisas que ela achava que ela não poderia alcançar. Legal. A desenvolver, a entrar em mundos que para ela eram proibidos ou inacessíveis. E essa consultoria você pode fazer tanto presencialmente quanto remotamente, se for o caso? Sim. Legal. Sim, porque as ferramentas usadas são questionários, escolhas de imagem, desenhos, propriamente o tarô ou a astrologia, que eu faço direto online, é perfeitamente possível. Legal, aí então o acesso aí no mundo todo.
E o meio corporativo, assim, que ele tem a sua característica imagética bem própria, como que funciona isso no meio corporativo? Então, isso também é importante, porque seja um curso que você quer colocar para que as pessoas tenham acesso, uma universidade, uma empresa. Como nas pessoas, você vai ter uma natureza básica da criação dessa empresa, né, dessa corporação. Mas ela vai ter outros elementos que vão dar sustentação para ela. Acoplar esses outros elementos, eu quero passar seriedade, mas eu também quero passar modernidade. E eu também quero passar algo mais espontâneo. Então, a imagem, você vai juntar esses 3 aspectos e através da linguagem, como vai ser expressada, como essa empresa vai se expressar, as cores que ela vai usar, a estrutura dela e o funcionário dela, inclusive, também dá para fazer o trabalho de consultoria de imagem. E assim como as pessoas físicas, as empresas como um ente, sim, que também tem seu mapa também astrológico. Tem, e é importante porque assim, a ideia da consultoria sempre a base dela é que o que dá base seja o produto final. Então, uma empresa que passa seriedade na aparência, mas que ela quer um público diferenciado, mais jovem, mais espontâneo, ela vai passar uma imagem deturpada. Então, esse juntar, ele vai trazer quem? A vibração do cliente que eu quero e também de como eu vou me expressar no mundo, que portas eu vou abrir. Então, essa frequência, ela é vibratória e ela tem que estar bem sedimentada naquilo que é a proposta de uma corporação. Sim, porque quando você se depara com um representante daquela entidade, às vezes a pessoa está esperando segurança, Sim. Às vezes está esperando inovação, às vezes está esperando tradição. Tudo Exatamente. E sempre vê que você tem outras possibilidades que vão dar apoio a uma coisa que é original, que é imutável, que é a hora que essa corporação nasce. Ela vai ter, você sabe que astrologicamente, Sim. ela vai ter uma natureza que pode ser influenciada por outras. Então, às vezes, eu tenho um assunto sério, um caminho sério, mas a imagem passada, ela fica quebrada. Então, eu perco a essência. Acaba dando uma disjunção nesse processo. Então, a consultoria, ela vai ajudar, seja individual, corporativa, ou enfim, de grupo, a você pegar o que é essencial. Olha, pessoal, eu realmente recomendo que para todos que queiram desenvolver esse aspecto, que não é um aspecto menor. É um trabalho terapêutico mais profundo. Mais profundo, né? Tá aí a Soyan que pode auxiliar em mais esse elemento importante da nossa transformação. Obrigado, Soyan, por ter Imagina, gratidão aqui, a você. Sempre nos trazendo ensinamentos muito legais, agregando, e aí vamos disseminando aí essas ideias para que as pessoas percebam que são muitos os passos nessa nossa jornada de transformação. Muita gratidão e obrigada a todos. E para mim é muito gostoso colocar aqui um novo capítulo do meu trabalho, onde eu estou tentando conciliar várias ferramentas e técnicas e que vocês possam ter acesso. Com certeza. Olha, a gente está colocando os dados da Soyan para vocês entrarem em contato. Já tivemos, né, Soyan, da vez passada que você esteve aqui, até pessoas foi que vieram, muito. Né, da Alemanha. Sim. É engraçado porque isso nos leva você bem. A gente fica muito satisfeito porque nós fazemos nosso programa assim de uma forma tão, digamos, despretensiosa e muitas vezes a gente vê que tem contato com pessoas que estão aqui até tão distantes, né? Sim, eu atendi 2 pessoas alemãs e atendi uma austríaca. Que legal, olha, então tá aí, Realidade Fantástica. Foi bem gratificante. Pelo mundo. Pessoal, muito obrigado por estar conosco. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, deixem aqui seu like, porque isso é muito importante para a gente, que é produtor de conteúdo aqui no YouTube,
e nos vemos no próximo programa. Lembrando sempre que o mistério está entre nós.